Pobre é igual piranha. É um bicho oportunista que se contenta com o alimento jogado no rio. Em cima do cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Não. É incrível como que o coitado do pobre não tem um minuto de paz. Parece que o pobre nasce chorando e vai morrer chorando. Quem que é esse cara do vídeo, gente? Esse cara é o Léo Marcondes, ele tem um pouco mais de 500 mil seguidores aqui no Instagram. E ele também tem um perfil lá no TikTok. E, gente, qual é o conteúdo dele? Falar mal de pobre. E eu atribuo, gente, essa culpa ao Pablo Marçal, pelo menos aqui no Brasil. Depois que o Pablo Marçal surgiu falando um monte de merda na internet, parece que abriu as portas do hospício e saiu um monte de coach lá dentro tentando foder a vida do pobre. Por mim, o Pablo Marçal não tinha nem levado uma cadeirada do Datena. Por mim, o Datena poderia ter quebrado um botijão de gás cheio na cabeça dele. E esse Léo, gente, vai falar muito, mas muito mais merda. Quem é pobre não tem que tomar refrigerante. Quem é pobre não tem que tomar refrigerante. E digo mais, a pobreza é muito causada pelo consumo de refrigerante. Então, você que tá aí em casa me assistindo, jogue aquela sua lata de refrigerante no lixo. Porque se você fizer isso hoje, amanhã você vai estar milionário. Amanhã você vai ter mais dinheiro do que a Virgínia Fonseca, do que o Elon Musk. E encontramos, gente, a solução para a desigualdade social. Quando alguém de uma classe baixa toma refrigerante, essa pessoa obviamente está piorando sua saúde, está apodrecendo seus dentes, estragando o próprio organismo. Nossa, mas essa pessoa não escova o dente não? Qual é a visão que você tem do pobre? Que o pobre tá com os dentes tudo podre, caindo, banguelo, com aquele dente assim só pendurado? Olha a visão que esse povo tem de nós pobres. Isso vai acarretar em doenças, e essa pessoa vai ficar na fila do SUS, dando trabalho para um monte de médico de forma desnecessária, porque essa doença poderia ser evitada se a pessoa não tomasse tanto refrigerante. E a fala dele é muito comum nesse tipo de pessoal, nesses branquelinhos metidos a rico. Porque se a gente for analisar, né, nas entrelinhas, né, indiretamente ele tá falando que o SUS não deveria existir porque o SUS é um gasto desnecessário. E ele tá falando que nós, pobres, somos os culpados por esse gasto desnecessário. Ou seja, ele trata a saúde como se a saúde fosse uma mercadoria. Como se a saúde tivesse um valor, fosse uma mercadoria e não um direito nosso. A saúde é um direito. Isso me lembra uma situação que eu passei há uns meses atrás quando eu fui no UPA. Eu estava aguardando o atendimento e atrás de mim tinham dois caras conversando. E esse cara estava reclamando que ele estava com problema na coluna, com dores na coluna, que ele desenvolveu esse problema no trabalho, porque ele é estoquista de supermercado, uma das classes trabalhadoras mais exploradas pelo capitalismo. E aí ele estava reclamando, dizendo que o SUS não deveria existir, que o SUS deveria acabar e tudo tinha que ser privatizado. E aí a minha vontade era de virar assim pra ele e perguntar: ué, então o que você está fazendo aqui? Se o SUS deveria acabar, por que você não tá pagando 400, 500 reais numa consulta particular? Ou por que você não está usando o seu plano de saúde? Ah, tá, entendi. A empresa que você trabalha, que tá acabando com a sua saúde, a empresa privada que está destruindo a sua coluna pelo excesso de trabalho, nem plano de saúde te paga. É como se fosse o poste mijando em cima do cachorro, gente. Eu também não estou falando que o SUS é mil maravilhas. O SUS tem que melhorar muito, mas a gente não tem que lutar para privatizar. A gente tem que lutar para melhorar o SUS. Além de piorar a sua saúde e causar gastos para a sociedade e para si própria, essa pessoa está piorando a sua saúde e automaticamente diminuindo a sua produtividade. Por que alguém hoje não ganha o que gostaria de ganhar? Porque não produz o tanto quanto deveria produzir. Em outras palavras, traduzindo essa balela, não fique doente porque você precisa ter saúde para colocar mais dinheiro no meu bolso. Porque você, pobre trabalhador, fudido na vida, só serve para produzir, colocar mais dinheiro no meu bolso enquanto você continua cada dia mais pobre. Tomar um refrigerante diminui a produtividade da pessoa porque piora a sua saúde, fazendo com que ela ganhe cada vez menos. Portanto, uma pessoa que está na classe baixa da sociedade, ela normalmente toma refrigerante, e enquanto toma refrigerante está com os amigos que estão tomando refrigerante junto com ela, e fica dizendo que eu não ganho mais porque o chefe não me paga, eu não ganho mais porque o governo não me dá benefícios. Não, na verdade essa pessoa não está ganhando mais, justamente porque ao invés de trabalhar, aumentar sua produtividade, fazer uma atividade física, comer uma fruta e dar o seu melhor, ela está fazendo o quê?
reclamando e tomando refrigerante. Imagina esse cara numa roda de conversa, gente. O pessoal ali papeando, falando de futebol, rindo, se divertindo. E aí, do nada, ele solta uma dessa. Ei, por que você tá tomando refrigerante? Isso daí vai destruir a sua saúde. Você vai deixar de produzir dinheiro pro seu patrão. Imagina a merda que deve ser amigo desse cara. Ele bem assim na roda de conversa, ó. Oi, meu senhor, com sua licença, mas você poderia parar de tomar refrigerante? Portanto, se você ganhar menos de 3 mil reais por mês, diga não ao refrigerante. Elimina esse elemento tóxico da tua vida. Ou seja, se você ganha 3.001 reais, você pode tomar refrigerante. Pobre não deveria receber o 13º salário. Esse daqui é um outro vídeo super polêmico dele. Quem é pobre não devia receber o 13º salário. Isso porque o 13º salário deixa a pessoa mais preguiçosa. O princípio da riqueza é que o dinheiro é gerado a partir da produtividade. Como que alguém vai produzir o mesmo que produziu em todos os outros meses do ano, em determinado mês vai ganhar muito mais? Isso não faz nenhum sentido. Uma coisa ele disse certo, a riqueza é gerada a partir da produtividade. E essa produtividade vem da onde? Vem da mão de obra barata. E essa mão de obra barata produz essa riqueza. Só que essa riqueza não vai pro bolso de quem está produzindo, que no caso são os trabalhadores. Essa riqueza vai pro bolso do dono da empresa. E ele tá falando que o trabalhador não deveria receber o 13º salário, porque ele não produz mais no final do ano para justificar receber esse 13º salário, o que é uma verdadeira falácia. Gente, eu vou dar um exemplo do meu marido. O meu marido trabalha numa rede de cinemas, e na época que estreou o filme da Barbie, gente, o cinema ficou tão lotado, mas tão lotado, que não dava para ver o chão do cinema, não dava para ver a cor do piso do cinema. O bichinho trabalhou tanto na semana de estreia da Barbie, mas tanto, gente, que ele chegou em casa rouco. Ele chegou em casa mais rouco do que a senhorinha do hortifruti. Eu procuro os dias de promoção de frutas e verduras que são largamente noticiados. Ele me falou que tinha dias que ele fechava com 15, 16 mil reais só no caixa dele. E aí o bichinho sofreu, o bichinho produziu, gerou lucro pro cinema. E sabe o que o cinema deu em troca pra ele? Absolutamente nada. Nem um bombonzinho. Aqui, ó, pra você, ó, seu gay. Aqui, ó, seu gay. Esse bombonzinho vencido aqui pra você, pra tentar adocicar a sua vida. Nem isso ele recebeu da empresa. Fora outras situações, na época que estreou o filme Vingadores Ultimato, ele saía do cinema 2h30 da manhã e não tinha ônibus para ele voltar para casa. Ele tinha que dormir no ponto de ônibus. Ele ficava esperando até 5 horas da manhã chegar o primeiro ônibus para ele poder voltar para casa. E nem um muito obrigado ele recebeu. E aí vem o branquelo desse, metido a besta, metido a riquinho, falar que o pobre não tem direito de receber o 13º porque ele não produz o suficiente. Por acaso os empresários, eles ganham um 13º salário do governo por estar produzindo o mesmo que eles produziram? Não. Inclusive o empresário, se ele produz mais, ele paga normalmente mais impostos no mês depois. Mas é porque o empresário não produz, né? Quem produz é a classe trabalhadora. Não é à toa que se não tiver um trabalhador na rua, como que a empresa vai produzir? Por isso que as leis, elas não são feitas para todos, são feitas para beneficiar aquela pessoa que se arrisca menos. O empresário arrisca tudo e ganha menos do que o empregado, que na maioria das vezes está arriscando praticamente nada e ainda tem os benefícios, caso alguma coisa aconteça, e o 13º salário. Ai, tadinho dos empresários, gente. Olha como que eles são pobres, coitados. Tadinho. Tadinha, que barra. Infelizmente, o empresário vai ter que cancelar as férias dele pra Paris e vai ter que passar as férias na Itália. Ele quer que o pobre faça exatamente isso, ó. Eu comprei esse chicote aqui pra eu me autoflagelar, porque eu não consegui bater a meta desse mês. Ficou faltando 50 reais pra eu bater a meta. Infelizmente, o senhor vai ter que adiar a compra da sua nova Ferrari pra amanhã. E amanhã eu vou conseguir fazer esses 50 reais pro senhor poder trocar de carro, enquanto eu fico cada dia mais pobre. E pra eu demonstrar para o senhor, meu patrão, que eu estou tão infeliz com essa situação, eu vou me auto-chicotear. O patrão é o meu amor, eu amo os patrões. Eu gosto de trabalhar pra dar dinheiro pro patrão. Eu sou vagabunda do patrão. A prova disso é que nenhum país aprova essa ideia. Qual país sério tem o 13º salário como benefício para o colaborador? Então vai montar sua empresa nesses outros países, que aí você não paga 13º. Praticamente nenhum.
E o que o pobre vai fazer com o 13º salário? Vai se endividar mais ainda, vai comprar presente inútil, vai ter prazer momentâneo. Ou seja, se você quer enriquecer de verdade, já passou da hora de você entrar pro Clube da Riqueza, para que de uma vez por todas você... Tava demorando ele falar do Clube da Riqueza, que é o cursinho de merda dele, gente. Vamos dar uma olhada no curso dele? Vamos ver? Clube da Riqueza, um clube exclusivo para quem deseja se tornar 1% mais rico do país. Assista o vídeo abaixo e entenda como o Clube da Riqueza será seu primeiro passo na jornada da liberdade financeira por apenas 63 centavos. Ele aceita crédito e Pix, R$19 assinatura mensal. Ah não, gente, olha só esse daqui. Pobre não deveria ter sofá. Você tem sofá pra quê? Venda essa merda. Sente no chão duro. Aproveita e vende a sua cama também. Dorme no lixão da mãe Lucinda junto com os ratos com as ratazanas. O cara que é pobre não tem que ter sofá em casa. Ou por acaso tu já viu alguma pessoa ficando rica deitada no sofá? Eu também não vi nenhuma pessoa ficando rica descascando laranja. Essa é uma lógica muito simples, não entendo como tem gente que não entende. O cara que é pobre só tem uma prioridade na vida, que é ficar rico. Pra parar de depender do governo, de qualquer instituição. E pra ficar rico ele tem que fazer de tudo, menos ficar deitado no sofá. Só que qual que é a realidade da maioria dos brasileiros? Eles querem a vida boa de um rico, mas não querem tirar a bunda do sofá para buscar oportunidades igual o rico faz. Como se os pobres tivessem a mesma oportunidade do rico, como se o pobre tivesse nascido numa família milionária para ter as mesmas oportunidades. Você tá vendo? Você aí, seu pobre que tá me assistindo, você é pobre porque você quer. Você só vai ser rico em duas ocasiões, se você nascer numa família de ricos, uma família já privilegiada, ou se você explorar as pessoas. Só assim que você vai ficar rico milionário. De forma honesta. Essa é a grande diferença entre um e outro. Por isso, se um dia tu vê um pobre com um sofá dentro de casa, o melhor conselho que tu pode dar é: venda o sofá e comece a produzir riqueza. Se ele seguir esse conselho, com certeza em breve ele vai poder comprar um sofá muito melhor. Ah, mas tadinho do pobre, ele vai descansar onde então se tu tirar o sofá da casa dele? Quem disse que pobre tem que descansar? Só um minuto, ó, mais uma vez. O patrão é o meu amor, eu amo os patrões. Eu gosto é de trabalhar pra dar dinheiro pro patrão. Eu sou vagabunda do patrão. E aí, vamos terminar de ver o primeiro vídeo? Quem é pobre só vai te admirar enquanto você falar o que ele tá querendo ouvir. Se você prometer pro pobre a picanha, ele vai te exaltar. Agora, se você falar a verdade e disser que ele vai ter que trabalhar, aí você se já torna o vilão e ele começa a ir pro outro lado. Já dá pra perceber que ele apertou o B17 com bastante força, né? Pobre é igual piranha. É um bicho oportunista que se contenta com o alimento jogado no rio. E ele não tem coragem de construir o próprio sustento. Por isso que ele depende de alguém ir lá alimentar ele e sair mordendo em cardume. Já o rico não, ele não paga pau logo de cara. O rico vai ganhando confiança com o tempo, mas de forma sólida. O rico não sai por aí em cardume querendo cancelar, ofender. E ele tá preocupado em apenas construir a própria história, ao invés... Nossa, o rico não quer ofender ninguém? Isso que você tá fazendo no vídeo chamando o pobre de piranha e se alimenta da carniça é o quê? Elogio? O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Mas aí agora eu preciso lembrar pra vocês, eu não lembro qual que foi a loja, deixa eu pesquisar aqui, mas eu acho que foi Americanas. Não, gente, desculpa, não foi Americanas não, foi o Carrefour. Olha só essa notícia. Trabalhador morre em supermercado no Recife, corpo é coberto por guarda-sóis e local continua funcionando. E essa daqui é a imagem da tragédia. Então aqui a gente tem um funcionário, que era um funcionário de uma empresa fornecedora do Carrefour. Ele morreu ali no local, o supermercado continuou aberto como se nada tivesse acontecido e o corpo foi escondido com guarda-chuvas. Ou seja, foda-se se tinha um homem morto ali. O mercado jamais poderia fechar porque isso ia atrapalhar nos lucros. Então eu vou deixar uma reflexão aí pra você que tá me assistindo aí de casa. Quem que é a piranha que se alimenta de cadáver? O funcionário que cada dia mais é mais explorado ou a empresa multimilionária que tá cagando e andando pra um cadáver que tá ali dentro? Essa é a reflexão que eu quero deixar pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. Um beijo e até a próxima fofoca.